Gente, primeiramente, que honra ter vocês aqui hoje nesse podcast. Antes de mais nada, obrigada por tudo que vocês fazem em relação ao avanço da cannabis no Brasil. Eu queria iniciar aqui, né, até para compartilhar uma história pessoal minha que tem a ver aí com a de vocês, porque vocês, afinal, me inspiraram a entrar nessa luta, né? Eu assisti o filme Legal em 2015 e, desde então, resolvi arregaçar minhas mangas para entrar nessa luta pelo acesso a cannabis com fins terapêuticos no Brasil. Então, vocês são um símbolo, né, e inspiraram e continuam inspirando milhares de pessoas. Então, assim, é uma honra e muito obrigada por tudo que vocês fazem. Me contem, como é que a Anne está hoje? Quais foram as melhoras que a cannabis proporcionou a ela? E como é que é olhar para trás e ver a revolução que elas, tanto a cannabis quanto a Anne, empenharam na vida de vocês? Antes de a gente responder essa pergunta, né, a gente gostaria de agradecer o convite. Nós ficamos muito felizes, né, cada vez que a gente recebe um convite, uma oportunidade, para poder falar um pouco sobre esse assunto, né, que é um assunto tão envolto em preconceito, algo que a gente viveu nossa vida inteira também, né, nós éramos pessoas preconceituosas e a gente mudou completamente a nossa visão em relação à planta depois que a Anne precisou, né, usar a planta. Então, assim, a gente agradece o convite, a gente está sempre à disposição, sempre que for possível. A gente tem o maior prazer de contar um pouco dessa história, porque a gente sabe que essa planta ainda vai ajudar milhares de pessoas aqui no Brasil. Deu acredita, Camila. É muito forte, né? Toda vez que a gente tenta lembrar um pouco o que foi essa história desde a cannabis entrando na nossa vida com a Anne, é muito forte. A gente sempre lembra de várias histórias, várias famílias, tantas pessoas que nos ligam, contando histórias lindas e maravilhosas de superação, de melhoria. Então, assim, é muito emocionante. Às vezes falta até palavras para a gente contar um pouco da nossa história. Camila, assim, nós acabamos sempre entrando meio que de paraquedas em várias situações diferentes, vamos dizer assim. A Anne, na nossa vida, foi uma situação muito atípica. Ninguém espera ter um filho especial. E quando a Anne chegou com todas as suas características, as suas necessidades, bagunçou a vida da gente. Nós tínhamos a Júlia, né, com 2 anos na época. Sim. Aí chegou a Anne, virou a nossa vida de perna pro ar. E nós nos adaptamos a essa situação. E a princípio foi muito difícil, porque você vê um filho convulsionando, é muito sofrido. Sim. Né? A cabeça fica parecendo uma roda viva, você fica questionando o que está acontecendo, como é que vai ficar, será que alguma coisa vai mudar, qual vai ser a consequência disso? 5 minutos depois você pega pensando a mesma coisa, o que aconteceu, como é que isso vai ficar, como é que resolve, sabe? E isso vira um círculo vicioso, a gente acaba ficando meio neurótico, para não dizer doido, né? Pensando em como que resolve a situação. Quando a Anne estava com 4 para 5 anos, ela já tinha conseguido algumas habilidades, ela já conseguia andar, conseguia falar algumas palavrinhas, e logo depois disso ela entrou numa regressão muito forte. E aí ela acabou perdendo tudo. E aí que entra a cannabis na nossa vida, e foi a segunda revirada de perna para o ar, de vida, né? E entrou a cannabis, que era um negócio para nós, era totalmente fora do contexto, era fora da casinha, não era um assunto que nos interessava, né? Entra aí o preconceito, a gente não se orgulha muito de dizer isso, mas éramos pessoas preconceituosas, sim. E aí entrou a cannabis na nossa vida para mudar isso, para dizer, olha, não é bem assim. E ver a Anne hoje, depois de fazer o uso da cannabis para a questão da epilepsia, ver como é que ela melhorou, é fantástico, sabe? Ela tem as limitações dela, tem. Você vê que é uma criança comprometida, mas a qualidade de vida que ela tem é outra. Hoje a Anne está com o joelho tudo roxo, a canela roxa, porque ela não fica quieta. Então, consegue rolar do colchãozinho, bater a perna no chão, né? Comer o dedo, sorrir, fazer pirraça quando não quer comer. Isso, para nós, significa muito, né? E isso é o que a gente chama de qualidade de vida, né? Ela conseguir, dentro das limitações da síndrome, ela conseguir ter uma vida
mais tranquila. Sim, não, é uma história inspiradora, né, Kati? Porque eu tive a oportunidade de conhecer a Anne e presenciar essa alegria de vocês nas pequenas coisas. Cada evolução que a Anne tem, vocês simplesmente aí, né, vibrarem, porque é isso, no final das contas, é toda essa luta que vocês empenharam e o resultado dela, né? E eu sei que vocês hoje, inclusive, né, são essa referência no Brasil para muitos pacientes e familiares. E ajudam muita gente por aqui, né, com a história de vocês, mostrando os caminhos de como isso é possível, né, no Brasil. Então, eu queria também ouvir um pouco dessa experiência de vocês em compartilhar dessa história com os demais, que eu tenho certeza aí que, não sei se vocês conseguem enumerar, mas foram milhares de pessoas impactadas aí com a história de vocês. Essa história é bastante interessante, porque quando a gente se deparou com a situação, a Anne estava num processo de regressão muito grande. O sentimento que a gente tinha na época era como se a vida dela estivesse escorrendo entre os dedos. A gente tentava segurar e a gente não conseguia segurar. Então, assim, a gente vivia esse luto diário e a gente sentiu na pele essa energia não positiva, né, de famílias que vivenciam com pessoas especiais em seus meios, né? Então, assim, por termos vivido isso, por saber o quanto isso pesa, a gente não tinha o direito de ficar calado quando a gente descobriu que tinha uma luz no final do túnel, que tinha uma forma diferente que poderia ser usada para o tratamento e que, infelizmente, essa forma diferenciada ela era revestida de preconceitos. Então, assim, a gente não tinha o direito da gente ficar calado. Então, a gente precisava falar, a gente precisava botar isso na mídia, falar isso para todo mundo. E a gente teve a sorte de conhecer o Tasso, que acabou fazendo uma reportagem maravilhosa para a revista, super interessante. E isso acabou dando visibilidade, se iniciou, poderíamos até chamar um movimento no Brasil, que hoje está praticamente impossível de você segurar. As pessoas hoje no Brasil conhecem o uso medicinal da cannabis, os políticos sabem da sua existência, os médicos estão estudando sobre o assunto. Então, assim, isso tudo, porque lá atrás, algumas famílias tiveram a coragem de botar a cara a tapa, não fomos só nós somos uma das famílias que botou a cara a tapa, que foi para a mídia, mas várias outras famílias começaram a lutar, também se expuseram, batalharam para que o assunto andasse. E talvez uma das vantagens do fato de a gente morar em Brasília facilitou muito, porque o fato de estar aqui, a gente tem um acesso mais rápido à Anvisa, a deputados, senadores, e foi um trabalho de formiguinha. Era praticamente toda semana visitando algum político, visitando esses gestores públicos, para tentar mostrar que tinha uma outra história por trás, que sim, havia a possibilidade do uso de uma planta envolta em preconceitos e que esse uso dava resultado. Então, assim, a gente começou esse trabalho, um trabalho de formiguinha, que, graças a Deus, tem dado certo e cada vez mais pessoas no Brasil estão procurando informações, estão correndo atrás, estão estudando, e a gente espera que isso continue e a gente avance ainda mais. Exato, Norberto. Realmente, quando a gente olha 2015, compara com o contexto de hoje, olha quanto nós evoluímos. Podia ser melhor? Sim, claro, sempre. Mas a gente está aí numa fase aí que eu vejo como muito positiva, né? Até agora, recém-informado, que a gente vai ter a disponibilidade desses produtos nas farmácias, não que já não tivéssemos, mas dentro de uma nova resolução que foi liberada no final do ano passado e que vai ser mais fácil, digamos assim, de trazer esses produtos para cá e que novas pessoas se abram a essa oportunidade terapêutica, porque a gente entendia que lá no comecinho existia esse preconceito também por conta até de não haver, né, digamos assim, uma clareza regulatória de como importar isso, né? A gente até acabava considerando ali como um ato ilegal mesmo e associado a uma imagem de preconceito, naturalmente. Mas à medida que a gente foi tratando isso, né, com a seriedade, envolvendo, inclusive,
referências no tema, médicos, cientistas, principalmente a voz dos pacientes, dos familiares. Olha quanto a gente já não fez. Isso é muito assim, gratificante para todos nós que estamos engajados nessa luta. E eu queria também... Pode falar. Isso é bacana mesmo, assim, se a gente para começar a enumerar algumas coisas que foram mudadas, que assim, foram alteradas, e a gente às vezes não se dá conta. Nas primeiras remessas, mesmo já depois que a Anvisa tinha iniciado o processo, as famílias tinham que ir a São Paulo para poder pegar o produto. Então, hoje, o produto chega nas nossas casas, ele não é cobrado imposto, você não tem nem imposto de importação, nem tem o ICMS, porque isso foi ajustado. Então, assim, são diversas pequenas vitórias, e se a gente para olhar o pouco espaço de tempo, é algo milagroso. Assim, o que evoluiu é algo espantoso. E é interessante, porque cada avanço que a gente tem, muitas críticas são lançadas. O primeiro avanço de todos, lá atrás, foi quando reclassificaram o canabidiol, o CBD, saiu da lista de proibidos para a lista de controlados. Muitas pessoas falaram, não, isso não vai mudar nada. As pessoas criticaram, acharam ridículo. Não, isso não vai mudar nada, não vai mudar nada. E olha, hoje nós temos uma regulamentação que ainda tem muito que melhorar, mas uma regulamentação que já permite registrar o produto no Brasil, que permite você manipular o produto aqui no Brasil e distribuir e vender em farmácia. Isso é, sim, um avanço. Condutos, né, vários salvos condutos de cultivo. Eu tenho convicção que a gente ainda vai avançar mais, que a gente vai chegar no Brasil ainda com a produção aqui no Brasil, o plantio no Brasil. Eu acho que isso é algo que inevitável, né? É algo inevitável, que logo a gente vai estar discutindo e debatendo essas novas regulamentações. Então, assim, confirmando o que você disse, né, reforçando o que você falou, parece que cada passo é pequeno, mas se a gente somar todos os passos dados... É uma caminhada boa, né? É quase uma maratona que já foi percorrida em termos de avanços e melhorias sobre o assunto aqui no Brasil. Sim, exatamente. E eu acho mais interessante também que, à medida que as pessoas vão entendendo a partir, né, da dor que o outro passa, ou mesmo enfrenta essa dor, né, entende o antes e o depois, a gente vira, digamos assim, né, a gente acaba trazendo essa luta para nós, né? E aí, mais uma vez, o potencial dessa rede que vem multiplicando. Eu lembro uma vez que nós conversamos, eu e Kátia, e ela dizia, Camila, a quantidade de gente que me liga aqui, e próprio Norberto também, né? Porque vocês estão aí também, certamente, né, recebendo cada vez mais aí essas ligações de como é que eu faço, por que foi bom, me ajuda a entender um pouco mais. Eu imagino que antes era muito mais, acredito ainda que seja, porque vocês viraram essa referência também, assim como outros nomes também importantes, né? Então eu queria que vocês me contassem como é que tem sido isso, porque aí vocês deixam de ter vida até, né? Porque a vida de vocês, eu tenho certeza, né, foi completamente mudada depois que esse tema passou a fazer parte da vida de vocês. Sim, lá no começo dessa história, todas as informações eram meio escassas, né? Então, eu não sei como que as pessoas conseguiam nossos telefones. Lógico que a gente atendia com o maior carinho, porque entendemos, né, a situação de desespero, né, que muitas pessoas passavam, e ainda passam, né, muito similar à nossa situação. Então, era sempre, assim, muito sofrido ouvir as histórias, mas era muito gratificante estar podendo ajudar. E poder ajudar, né, de alguma forma, com algum tipo de informação, ou mesmo a preencher o formulário da Anvisa. Sim. O Angelo até ouviu história, né? Quantas famílias nos ligaram só para poder contar suas histórias, porque não tinha com quem conversar, né? É uma carência. Quando a gente tem uma criança especial, a gente acha que parece que é um pouco solitário, e na verdade não é, sabe? Se você parar para analisar, tem muita gente na mesma situação, que passa pelas mesmas aflições de diagnóstico, de não conseguir encontrar um médico que acerte. Eu não estou nem falando de neurologista para prescrever cannabis, estou falando de médico mesmo que entenda a criança como um todo e não só como partes, né? O neurologista não conversa com o gastro, que não conversa com o ortopedista, e muitas vezes a síndrome é complexa e você precisa de uma interação entre esses médicos. Que dirá, né, o médico para prescrever cannabis quando ocorreu esse assunto todo. Sim. Mas as histórias são muito parecidas.
apesar de diagnósticos diferentes, Camila, o sofrimento que traz uma família que precisa de um apoio um pouco maior, de uma criança sindrômica, de um parente com alguma doença que pode ser tratada aí com cannabis, é o mesmo. Então, o alívio que o cannabis trouxe para nós, esse alívio chegou para muita gente também. E nessas histórias, assim, também tem umas engraçadas. Logo no início, né, quando deu esse boom, eu e a Catiele, a gente até tomou a decisão que às 2 da manhã a gente ia desligar o telefone para a gente poder dormir. E aí, um final de semana, eu tô passeando com as meninas no shopping, com a Catiele, e aí a Cati e a Júlia resolveram entrar numa loja. E eu fiquei com a Anne andando pelo corredor. E aí teve uma cena muito engraçada, assim, mais ou menos uns 10 a 20 metros de distância, eu vi uma mulher cutucando assim, o marido, assim, olha lá bem, aquele pai com a menininha da maconha. Então, assim, foi um momento muito engraçado e que a gente gostou de ouvir aquilo, né? Assim, talvez num outro momento, num outro contexto, a gente poderia ter ficado chateado. Mas, assim, foi um fato que ocorreu muito engraçado e que a gente guardou com muito carinho, né? A menininha da maconha. Uma vez também no supermercado, Camila, eu tava com a Anne fazendo os barulhinhos dela, né? Não fala, mas ela faz uns barulhinhos que eu particularmente acho lindo. Mas para quem não a conhece é meio estranho. E aí eu sei que eu tava na fila do supermercado e chegou uma senhorinha mesmo, assim, devia ter uns 70 anos já. E aí ela chegou para mim e falou assim, sua filha tá bem? Eu digo sim, ela só tá um pouco frustradinha hoje, porque ela teve uma crise e tal. Aí ela falou assim, olha minha filha, deixa eu te contar, eu ouvi, não me leve a mal, mas eu ouvi dizer que para crise convulsiva tem um remedinho da maconha que é muito bom, você podia dar uma olhada nisso. Eu falei, muito obrigada pela dica, eu vou dar uma olhada, tá? Obrigada. Olha só. Então, são fatos, assim, gostosos de lembrar, né? Faz parte, a parte boa da história, isso é muito legal. Exatamente, gente, é muito bom ouvir, né, porque realmente durante esse caminho, coisas boas e coisas ruins, né, faz parte, como a vida faz parte dessas situações, mas que legal que a gente pôde ouvir essas histórias de vocês também, né, a história da Anne, né, que mais uma vez, né, foi um símbolo aqui pra gente no Brasil. E eu sempre falo, né, às vezes tem alguns anjinhos que vêm aqui pro mundo para realmente transformar. A gente não entende no processo. Eu sempre falo para muitos pais, né, mães, que a gente conversa, porque a dor ninguém pode imaginar, só vocês. Mas quando a gente entende esse outro lado da ressignificação do porquê que a gente está com essa responsabilidade aqui, né? E assim, é impressionante, sabe? A transformação que essas crianças ou esses pacientes vêm empenhando, né, para mudar cada vez mais e mais pessoas se beneficiarem. E é muito bom poder, né, nesse sentido, fazer o que a gente está fazendo, deixar a nossa parte no mundo, né, de contribuição para algo que não deveria, mas é um tabu ainda, né? E eu queria só pedir uma última mensagem para vocês, porque justamente pela história de vocês e outros familiares, a gente pôde, engajados, levar à quebra desse preconceito e também fazer, digamos assim, um empoderamento, né, desses pacientes para baterem na porta dos médicos e falarem, olha, eu também quero direito ao acesso. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que tenham interesse, né, mas ainda ficam receosos, para vocês contarem aí como e por que é importante simplesmente, enfim, quebrarem o preconceito e fazerem o que eles podem, né, que é tentar. Olha, Camila, como você disse, as coisas, às vezes nós não entendemos o porquê que está acontecendo com a gente. Mas depois desse trecho das nossas vidas, não tem nada que você diga para mim que é impossível fazer. Sim. Porque eu acredito que porque as coisas têm um porquê, apesar de não aparecer na hora, existe um porquê. Às vezes pode ser uma lição de aceitação ou uma lição para você não desistir das coisas tão fácil. De qualquer forma, eu acredito que isso tudo é um aprendizado e nós estamos aqui, não é passeio nesse mundo, estamos aqui para aprender. E para as pessoas que estão nos ouvindo, eu só tenho a dizer que não desistam dos seus objetivos, né? Mesmo que seja
um objetivo que você pense a primeiro momento que não é possível. Acredita e vai, sabe? Um pouquinho por dia você consegue chegar no final com uma vitória enorme. Mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça impossível. Então, esse é o recado. Da minha parte, assim, que eu posso deixar, é assim, quando a gente tem uma pessoa especial na família, normalmente existe uma tendência dos desafios serem grandes. Isso traz algumas dificuldades, alguns sofrimentos. E uma das coisas que a gente aprendeu muito forte, que para a gente se sentir bem, às vezes basta apenas ajudar o próximo. Então, assim, quantas vezes a gente chegou em casa passando mal, se sentindo mal, e o fato de ter um retorno positivo de uma família, uma mãe dizendo que o filho voltou a andar, outra mãe falando que o filho parou de convulsionar, isso traz uma energia tão forte, tão positiva, que faz com que a gente tenha energia e força para continuar lutando. Então, assim, daquelas pessoas que estão nos disputando, se a pessoa não estiver se sentindo bem, não estiver legal no momento, levanta a cabeça e começa a ajudar o próximo, que eu tenho certeza que esse ato vai trazer uma energia positiva e vai ajudar que a gente consiga avançar ainda mais nesse assunto, né, que é envolto, sim, muito tabu. É verdade, Norberto, mas estamos aí juntos nessa missão. Eu fico muito feliz de ter ouvido aí a história de vocês e a gente poder compartilhar isso para quem tem interesse em ouvir. E a gente fica por aqui, então. Eu vou pedir aí para quem gostou desse conteúdo para compartilhar, para se inscrever no nosso canal e a gente ter aí cada vez mais pessoas engajadas aí nessa luta para a gente avançar cada vez mais no tema da cannabis no Brasil, gente. Muito obrigada. Perfeito, nós agradecemos e estamos à disposição. Se alguém quiser fazer contato conosco, pode passar nosso contato, que a gente vai fazer o possível e o impossível para tentar ajudar dentro das nossas condições. Maravilha, então. Até o próximo episódio, então. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês.